Meus amados irmãos, abrir as vossas Bíblias em Lucas capítulo 6. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Lucas capítulo 6. Nós estamos dando início nesse mês de fevereiro a 4 domingos com a campanha Minha Casa sobre a Rocha. Diga comigo, diga Minha Casa sobre a Rocha. E hoje nós estaremos dando início a essa campanha de fé. Serão 4 ministrações, onde nós vamos estar orando pela sua casa, pela sua família, e em nome de Jesus a sua casa vai estar edificada sobre a rocha que é Cristo, amém? Evangelho de Lucas capítulo 6, você que encontrou diz: eu vou morar no céu. Quem não encontrou diz: eu também vou morar no céu. Glória a Deus. Lucas 6, o verso 46. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 46. Se você não trouxe a sua Bíblia, ouça o que diz a palavra de Deus. O Senhor Jesus está dizendo: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observas, e eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica, é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Feche os teus olhos, curve sua cabeça e repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, fala comigo através dessa palavra, ministra o meu coração. É o que eu oro, e desde já te agradeço em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Levante sua cabeça, olhe para mim e ouça atentamente. O Senhor Jesus, Ele está fazendo uma analogia, está contando uma parábola para que as pessoas viessem entender aquilo que Ele estava dizendo. Ele diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e vocês não fazem aquilo que eu vos falo? Vocês não praticam aquilo que vocês ouvem. E Ele diz que aquele que ouve a sua palavra é semelhante a um homem que edificou a sua casa. E Ele diz que esse homem cavou e colocou os alicerces da sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, veio a correnteza e bateu naquela casa. E Jesus diz que aquela casa não se abalou. Mas Jesus diz que aquele que ouve a palavra dele e não pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a areia. E veio a tempestade, veio a correnteza, veio as águas e bateram naquela casa, e Jesus diz: grande foi a ruína daquela casa. Queridos, eu quero que você entenda algo, porque a maioria das pessoas, elas começam na caminhada cristã. Quantas são as pessoas que começaram bem, mas estão terminando mal? E o segredo não é como termina, como começa, é como termina. Porque uma pessoa pode até fazer uma casa, mas depois dessa casa terminada, essa casa pode ir por água abaixo. E quantas pessoas não se preocupam com o fim? Elas muitas vezes só querem concluir a missão que foi dada. O texto nos diz que tinha 2 pessoas, 2 homens, e esses 2 tinham a mesma missão. Qual era a missão desses 2 homens? Construir uma casa. Todos os 2 tinham uma missão: construir uma casa. E Jesus, nos evangelhos, diz que um era prudente e o outro era imprudente, era tolo. Um era sábio e o outro era tolo. Um era prudente e o outro era imprudente. O prudente construiu a casa sobre a rocha. O imprudente construiu a sua casa sobre a areia. Todos os 2 tinham a mesma missão. E o que me chama a atenção no evangelho é que muitas das vezes nós dizemos assim: esse era de Deus, que construiu a casa sobre a rocha,
E o que não construiu a casa sobre a rocha é uma pessoa do mundo. Não, não é isso. Toda vez que Jesus fazia uma analogia de pessoas, ele sempre falava de pessoas que estavam buscando o mesmo propósito, de pessoas cristãs. Jesus conta a parábola de 10 virgens, todas 10 eram virgens. Todas 10 estavam no mesmo propósito, esperando o noivo. Mas Jesus disse que das 10, 5 eram loucas, não no sentido de perturbadas da cabeça, mas quando ele fala que eram loucas, porque eram imprudentes, estavam despreparadas. E Jesus chama elas de loucas. E Jesus disse que as outras 5 eram prudentes. Todas 10 eram virgens. Todas 10 estavam esperando o noivo. Todas 10 tinham o mesmo propósito, mas só 5 estavam preparadas. E existem muitas pessoas nas igrejas, mas lamentavelmente, nem todas as pessoas que estão nas igrejas irão ser salvas. Quem dera, se todas as pessoas que estivessem nas igrejas, orando, buscando a Deus, fossem salvas. Porque nem todas as pessoas estão, como o Senhor Jesus diz, ouvindo a sua palavra e praticando. Existem muitas pessoas que até ouvem a palavra de Deus, mas não colocam essas palavras em práticas. E quando Jesus fala desses 2 homens, está falando de 2 pessoas cristãs, 2 pessoas com o mesmo propósito: construir uma casa, edificar um lar, edificar uma casa. Eles tinham um propósito de edificação. Os 2 estavam com uma boa intenção, só que um era imprudente e o outro era prudente. E o que eu acho interessante nessa parábola, nessa ilustração que o Senhor Jesus nos traz, é que ele diz que os 2 construíram uma casa. E quando eles construíram a casa, penso eu, que foi numa época de sol. Eu acho interessante que todo ano, no final do ano, eu sempre penso em pintar a igreja. E toda vez, final de ano, quando a gente tentou pintar a igreja, a gente teve problema. Sabe por quê? Porque é o período da chuva. A gente começa os primeiros dias ali do mês de dezembro, mas no decorrer do mês vem a chuva e acaba atrapalhando os trabalhos da igreja. E muitas vezes as nossas reformas aqui na igreja, muitas delas foram final de ano, e muitas delas nós tivemos problema com a chuva. Levantamos parede, daqui a pouco vem a chuva e derrubava aquela parede. Nós tivemos esse problema. Por quê? Nós até começamos em alguns dias que não estava chovendo. Agora eu já sei, final de ano eu não faço reforma na igreja, final de ano eu não mexo na igreja, porque eu sei que todo final de ano é um período chuvoso. Eu sempre procuro esperar o período que estiar, o período do verão, para que eu possa mexer, porque a chuva ela vai atrapalhar. Aqueles 2 homens construíram a sua casa, mas quando eles construíram, eu penso que o primeiro que Jesus falou, ele pensou na chuva. Ele pensou: um dia vai chover, um dia pode dar uma tempestade, e vai que essa casa cai. E ele então procurou edificar a sua casa. Ele se preveniu, ele foi prudente, ele pensou no dia da manhã, ele pensou no futuro, ele pensou no que poderia acontecer com ele. O outro não, estava sol. Ele diz: não vai chover. E ele construiu a sua casa: não, nunca que vai dar um vento aqui tão forte que vai derrubar essa casa. Mas Jesus disse que veio a tempestade, veio a água forte e bateu nas 2 casas. Só que uma não estava edificada, uma não estava com a base sólida, e a que estava sobre areia, a Bíblia diz que essa casa caiu. Diga comigo, diga: a casa caiu. E a casa tem caído para muita gente, sim ou não? Lamentavelmente, tem muitas pessoas que estão vindo às igrejas, que estão ouvindo a palavra de Deus, mas quando vem a tempestade, a casa cai. A pessoa desvia, a pessoa afasta do Senhor, a pessoa desanima na fé, a casa caiu daquela pessoa. É como a historinha do lobo mau, que soprou e derrubou a casa dos porquinhos. Mas teve uma casa que era de concreto e ele não conseguiu derrubar. E tem muitas pessoas que a casa está frágil, que a vida dela está frágil, e qualquer vento, qualquer tempestade
qualquer problema que acontece na vida dela, a primeira coisa que ela pensa é em desistir. A primeira coisa que ela pensa é em sair da igreja. A primeira coisa que ela pensa é em entregar o chamado, entregar a farda, em desistir do ministério, em desistir do chamado, da vocação. A casa não tem base, não tem profundidade, e faz com que qualquer vento, qualquer tempestade, faz com que essa casa caia. E quando nós começamos na caminhada cristã, nós precisamos entender, todos nós vamos passar por tempestade. Jesus diz: no mundo tereis aflições. Não é porque você está na igreja que você não vai ter aflição. Não é porque você agora se tornou um cristão que você não vai ter problema. Não é porque você está vindo à igreja, congregando, sendo dizimista, participando dos cultos, buscando o Senhor, que não vai haver adversidade na sua vida. Pelo contrário, a própria palavra nos diz que nós iremos passar por adversidade, nós iremos passar por problema. E nós precisamos, querido, ter a nossa fé enraizada. Nós precisamos ter uma profundidade com Deus, precisamos ter intimidade, precisamos ter vida com Deus, porque só vir à igreja, ouvir a palavra de Deus e não praticar, isso faz com que você viva um evangelho raso, isso faz com que você viva um evangelho superficial. Nós precisamos nos aprofundar na nossa vida com Deus, vida de oração, vida de compromisso. A Bíblia diz que todos dois construíram. E talvez você diz assim: não, bispo, eu já edifiquei a minha casa sobre a rocha que é Cristo. Não, a Bíblia não diz assim que um foi lá e procurou uma rocha e o outro construiu na areia. Não, todos dois construíram num terreno, e o terreno dos dois era arenoso. É como aqui na nossa cidade. Eu não sei se você já percebeu, mas a nossa cidade, o solo dela é arenoso. O solo da nossa cidade é um solo arenoso. E para que construa uma casa bem edificada na nossa cidade, é preciso cavar bastante, para encontrar um solo duro, um solo rochoso, para que a casa fique bem edificada. Quantas casas nessa cidade tem problema com rachaduras, e quantas casas nessa cidade já caiu por conta do terreno que é arenoso? Eu não sei, mas eu acredito que toda a cidade, porque boas partes das casas onde eu conheço aqui, o terreno é arenoso. Não, aquele homem não procurou uma rocha, não, a Bíblia diz que ele cavou, ele procurou um solo mais duro, ele procurou um lugar mais duro para poder alicerçar a sua casa. Ele teve um esforço, ele teve uma dedicação, meu irmão. E muitas vezes você fala assim: ah, porque fulano deu sorte e eu dei azar. Não existe isso não. Na vida cristã, não é uma questão de sorte e azar, não. É uma questão de compromisso. É uma questão de se aprofundar. Você acha que só vir à igreja no dia de domingo? Você acha que isso é o suficiente para te segurar quando vir a tempestade? Ah, só ir à igreja e ouvir a palavra. Você acha que só isso vai te segurar quando vir a tempestade? Não. Isso é muito raso. Isso é muito superficial. Você precisa se aprofundar mais. Isso faz parte, mas você precisa ir além. Diga amém por isso. Deus quer que você vá além, no compromisso, na aliança que Ele tem com você. Deus quer que você se entregue a Ele por completo. Deus quer te usar. Deus quer que você seja um instrumento na obra dEle. Deus não quer que você seja somente um cristão para ir para o céu, não. Deus quer que através de você outras almas sejam salvas, amém? E qual é o problema de muitos? Querem crescer para cima e esquecem que para crescer para cima precisa crescer para onde? Para baixo. Parece até contraditório, é ou não é? Porque para crescer para cima precisa primeiro crescer para onde? Para baixo. Essa igreja, a construção, antes dela crescer para cima, ela precisou crescer para baixo. Precisou cavar buracos para fazer uma fundação, para depois erguer a igreja. Precisou fazer uma base, precisou cavar, precisou fazer uma fundação. Por isso que João Batista disse: importa que ele cresça e eu diminua. João Batista disse que eu cresça para baixo. E se você for olhar todas as árvores que muitas vezes nas tempestades são derrubadas,
a maioria delas, as raízes estavam superficial. A maioria delas não tinham raízes. Porque uma árvore que a sua raiz está aprofundada no solo, uma árvore que a sua raiz vai penetrando no solo, vai descendo, essa árvore vem a tempestade, vem o vento, ela pode até balançar, mas ela não cai. E quantos cristãos que não criam raízes com Deus, quantas pessoas que não criam raiz com o Evangelho, a sua raiz está superficial, é como aquela casa que o homem não cavou, ficou só na areia, e quando vem a tempestade, a casa cai. Por isso que muitos desviam, por isso que muitos se afastam do caminho do Senhor. Quantas pessoas que começaram, deram testemunho nesse altar, falando que Deus mudou a vida delas, falando que Deus curou a vida delas, e hoje estão afastados dos caminhos do Senhor. Quantas pessoas eu vi na minha caminhada cristã, homens e mulheres, testemunhando do poder de Deus, testemunhando do que Deus fez na vida delas, e hoje estão no mundo de perdição, e hoje estão aí vivendo uma vida longe de Deus, por conta de um problema, de uma dificuldade, e um vento que passou e tirou ela da presença de Deus. A casa daquela pessoa caiu. Por quê, bispo? Porque essa pessoa não criou raiz. Muitos só pensam em crescer para cima. Eu quero ser um pregador, eu quero ser um cantor, eu quero ser alguém conhecido. Querido, antes de crescer para cima, a gente precisa crescer para baixo, criar raiz, base. E muitas vezes isso vai acontecer no seu secreto, aonde ninguém te vê, é no seu quarto, é na sua casa. Você precisa ter vida de oração, é no seu trabalho. Você precisa ser um cristão lá fora, porque nós somos chamados para ser cristão não dentro da igreja. Aqui dentro da igreja nós estamos sendo treinados, aqui dentro da igreja nós estamos ouvindo a palavra de Deus, aqui nós estamos sendo lapidados pela palavra, mas a nossa missão é ser luz aonde? Lá fora, é ser luz no mundo. Dentro da igreja todos nós somos luz, aqui nós só viemos nos abastecer, aqui nós só viemos nos reunir e adorar o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, mas é lá fora que eu vou mostrar que eu sou de Deus, é lá fora que eu vou mostrar que eu estou cheio de Deus, é lá fora que eu vou mostrar que a minha casa está edificada sobre a rocha. E para uma casa ser edificada sobre a rocha, tem que cavar, porque se não cavar, a casa vai cair. Hoje eu estava vendo uma pesquisa de 2009, que existem 40 milhões de pessoas desviadas, 40 milhões no Brasil de pessoas desviadas. Vocês acham que é pouco ou é muito? É muito. Isso em 2009. Nós já estamos em 2023. Há uma pesquisa que para cada uma pessoa que está na igreja, existem 4 desviados. Se você está na igreja hoje, existem 4 pessoas que a casa caiu. E quantas pessoas no decorrer a casa vai caindo? Por quê? Porque não procuraram se aprofundar. Porque não procuraram se aprofundar no Evangelho, quiseram viver uma vida superficial, uma vida rasa, e quando vem a tempestade, e quando vem as ondas, quando vem a tribulação, porque isso vai vir para todos, sim ou não? Construa a sua casa sabendo que os problemas vai vir. Esse é o problema de muita gente que casa, é ou não é? Tem gente que casa que pensa que vai ser um mar de flores, é ou não é? Começa assim, eu já estava vendo lá da minha família, lá um casal de namorado que tem, aí começou assim, oi amor, ei amor, ei amor. Eu lembrei de mim, falei, era desse, não chamava nem pelo nome, era amor. Oi amor, oi amor, ei amor. Começa assim, mas aí com o tempo não criou raiz, aí a casa de muitos casamentos acaba, é ou não é? Muita gente acaba casando, por quê? Porque pensa que casamento não vai ter tempestade, pensa que casamento não vai ter crise, pensa que não vai passar por problema. Quantos casais começam assim achando, aí na primeira crise, na primeira dificuldade, a casa cai. É igual a pessoa que tem filho. A gente quando tem um filho, a gente pensa que aquele menino vai ser um anjo para o resto da vida, é ou não é? Você fala, não, aqui é um anjinho, anjinha. Só que daqui a pouco um anjinho, anjinha parece um demoninho. Vai crescendo, vai ficando desobediente. Você fala, meu Deus, esse não era um anjinho que tinha lá em casa não.
Esse não era um anjinho que eu fiz, não. Meu Deus, mudou. Vai vir a tempestade. E se você não tiver enraizado, e se você não tiver uma base, se você não tiver preparado para aguentar isso, meu irmão, você se frustra, você desanima. Quantos pais criaram um filho na igreja, a filha na igreja, e de repente o filho saiu, a filha saiu, o filho hoje está na droga, a filha está na prostituição, e isso frustrou a fé dela, e isso frustrou a fé dele, porque ele criou o filho e a filha na igreja, e ele nunca esperava que um dia isso poderia acontecer com ele, que um dia poderia isso acontecer com ela, e ela não procurou criar uma base, não procurou se aprofundar no relacionamento com Deus, e quando veio o dia da crise, o dia da dificuldade, essa pessoa se abalou, essa pessoa, a casa caiu, e a primeira coisa que ela fez foi chutar o balde, achar que o culpado era Deus, e não entendeu que Deus tinha um propósito nisso aí. Irmãos, mesmo passando por dificuldade, mesmo passando por luta, ainda que venha coisas que você não consiga entender o porquê, se você estiver enraizado, sua base estiver edificada em Deus, a sua casa não vai cair. É como Jó. Jó perdeu filho, perdeu saúde, perdeu tudo, mas não perdeu o quê? A fé. A fé de Jó estava aprofundada no Senhor. Entenda isso. Você precisa estar aprofundado em uma vida com Deus, de consagração, de jejum, de relacionamento com o Senhor. Você precisa se aprofundar na igreja. Deus conta com você. Deus quer te usar na obra dele. Você precisa se aprofundar. Você pode fazer mais na obra do Senhor. Você pode ir além. Você pode fazer muito mais. Você pode cravar uma base mais funda. E Deus vai te honrar em nome de Jesus. Amém? Ouça, veio a tempestade para os dois, para a gente finalizar, e a casa estava sobre a rocha, e Jesus disse que o outro não aprofundou, e a casa caiu. Existem muitos cristãos que têm prazo de validade. Qual é o seu prazo de validade? Nós, como cristãos, não podemos ter prazo de validade. Diga amém por isso. Porque tem gente que tem prazo de validade. É igual aqueles namoros que a mãe diz assim: eu não dou 2 meses, acaba. Tem gente que está na igreja que o povo do mundo está dizendo assim: só dura 1 ano na igreja, daqui 1 ano volta para cachaça, para droga, para prostituição. Tem gente que o próprio povo do mundo bota prazo de validade, é ou não é? Tem gente que quando entra na igreja que se converte, tem gente lá do mundo que diz assim: eu dou 2 meses, daqui 2 meses vence. Daqui 2 meses cabe esse negócio de igreja. Daqui 2 meses essa pessoa não quer mais nem saber da missão mundial serva. Prazo de validade. E se tem uma coisa que nós não podemos ter, é prazo de validade. E como é que um cristão não tem prazo de validade? Quando ele se aprofunda. É como uma casa. Uma casa que não é edificada sobre a rocha, ela tem prazo de 1 hora ou outra vai cair. Vai ou não vai? Não vai cair. A casa que não está edificada vai cair. Se você não edificar o seu casamento, a sua vida familiar no altar, a casa vai cair. Tem prazo de validade. 1 hora ou outra isso vai acabar. 1 hora ou outra isso vai dar errado. Mas se você procura viver uma vida para Deus, se você se esforça para poder aprofundar o seu nível de intimidade com Deus, para cavar, para poder criar base, pode ter certeza que a sua casa vai permanecer. Amém? Seja um cristão permanente, sem prazo de validade. Diga assim comigo, diga: eu não tenho prazo de validade. Diga: eu sou crente até na eternidade. Até na eternidade nós vamos ser cristãos, amém? Até na eternidade nós vamos servir a Deus. Não coloque um prazo: se não mudar daqui 2 anos eu saio daí. Para com isso. Isso é um prazo de validade que você está botando na sua fé. Não tenha prazo de validade. Se você quer passar por problema, por dificuldade e não ser abalado, se você quer ficar firme no Senhor, é vida com Deus. É oração, meu irmão, é consagração, é entrega total, é compromisso, é renúncia, é congregar mais. Não dá para vir à igreja só uma vez no mês e achar que você vai se firmar. Não dá, não dá. Pessoa, orar só no culto. Eu vou orar lá na igreja e não orar em casa. Você está com a casa aí com prazo de validade. A casa vai cair qualquer hora. Você precisa orar na sua casa. Você precisa ler a Bíblia. Não dá para só ler a Bíblia aqui na hora do culto. Não dá.
Não dá, ia construir a casa sobre areia. E o principal, que é ouvir e praticar. Se você ouvir a palavra de Deus e não praticar, você tem prazo de validade. Se nós ouvirmos a palavra de Deus e não praticarmos, nós estamos sujeitos a qualquer hora a nossa casa cair. Você tem ouvido a palavra de Deus? Deus tem falado com você. E muito mais do que ouvir, nós precisamos colocar essa palavra em prática. Se Deus tem cobrado de você oração, ore. Se Deus tem cobrado de você o congregar, congregue. Se Deus tem cobrado de você a fidelidade, seja fiel para com o Senhor. Se Deus tem cobrado de você uma entrega maior no seu chamado, se você se lance, então se lance, porque o Senhor vai te honrar em nome de Jesus, amém? A minha casa é edificada sobre a rocha. A sua casa, a sua família precisa estar edificada sobre a rocha, que é Cristo. Mas para isso você vai ter que cavar, é oração. Porque para a sua família estar edificado sobre a rocha, você vai pagar um preço por isso e você vai ver Deus te honrar. Diga glória a Deus por isso, amém? Nós vamos orar pela sua casa, pela sua vida espiritual, para que você não seja mais um do que se afastaram, para que você não seja mais um que uma hora ou outra a casa vai cair, mas que você permaneça firme no Senhor até a volta de Cristo, até a sua morte, amém? Se Jesus não voltar daqui a alguns anos e for o caso de você partir, mas que você esteja firme no Senhor, e se Ele voltar, que você esteja firme em nome de Jesus. Fique de pé que nós vamos orar por você. Vem toda a igreja aqui diante do altar, que depois nós vamos ter o ato profético aqui, e eu vou explicar para vocês o ato profético, para você fazer. Vem todos vocês aqui diante do altar. Pode empurrar as cadeiras aí mais para trás, por gentileza. Bispo, eu não posso ficar em pé aí. Não, então você pode ficar sentado. Se você não puder ficar em pé aqui, pode ficar sentado. De repente tem criança de colo, de repente você está com algum problema de saúde, pode até sentar aqui nas cadeiras da frente. Vem mais para cá, não fica no corredor não. Pode vir mais para cá, querido. Pode vir mais para cá, vem todos vocês mais para perto do altar. Isso. Pode vir mais para cá, pode vir mais para o meio. Isso, pode vir mais para cá, mais para o meio. Isso, pode vir mais. Não fica nos corredores não, que aí dá espaço para o pessoal que está chegando já encostar. Feche os teus olhos, você que está aqui. O Senhor te deu uma missão: edificar a sua casa sobre a rocha. Só que para isso você vai ter que cavar. Vai ter um esforço, vai ter uma dedicação. É um esforço seu, uma dedicação sua. Mas ainda que venha as tempestades, você não será abalado. O Senhor vai te permanecer firme, de pé. Ainda que você passe por prova, por luta, você vai permanecer firme no Senhor. Ainda que a sua casa, o seu casamento, os seus filhos passem por dificuldade, a sua família vai permanecer firme. Feche os teus olhos e apresenta a sua casa a Deus. Apresenta a sua vida a Deus. Fala para Deus, diga: Deus, eu quero que a minha família esteja edificada sobre a rocha. Diga: Deus, eu quero que a minha vida espiritual, meu Pai, tenha profundidade. Ó Deus, eu quero ter profundidade com o Senhor. Eu quero ter paz, eu quero ter raiz, eu quero ter sustento. Diga para Deus que você não quer ser mais um. Diga para Deus que você não quer ter prazo de validade. Daqui 1 ano, 2 anos está fora da igreja. Diga: não, Deus, eu quero permanecer. Eu quero permanecer, Senhor. Eu quero ser firme com o Senhor até a morte, até a volta do Senhor. Diga: Deus, eu não quero construir algo passageiro. Deus, eu não quero que o meu casamento seja passageiro. Diga para Deus: Deus, eu não quero que a minha vida financeira seja passageira. Deus, eu não quero viver algo passageiro que logo, logo se cai. Diga: Deus, eu quero viver algo duradouro, algo permanente, algo edificado. Diga para Deus. Talvez você tenha uma loja, tenha um comércio, e você já viveu a frustração de se quebrar, de não dar certo. E talvez você abriu de novo uma loja. Talvez você está com um projeto de empreender novamente, mas você está com medo da casa cair. Diga para Deus. Diga: Deus, eu não quero, meu Deus, viver essa frustração, ó Deus, do fracasso, da falência. Talvez você está entrando num relacionamento, quer casar, mas você tem medo de lá na frente esse casamento não dar certo. Diga para Deus, diga: Deus, eu não quero, meu Deus, que o meu casamento acabe. Ou talvez você está com o casamento aí balançando para lá e para cá, termina, mas não termina. Ora a Deus neste momento, diga: Deus, eu quero o meu casamento edificado sobre a rocha. Talvez você está com seu filho, a sua filha,
que talvez foi criado na igreja, nos caminhos do Senhor, e hoje não sabe se escolhe a igreja ou o mundo, mas ela está mais no mundo, está balançada. Diga para Deus, diga: Deus, eu quero o meu filho, a minha filha, eu quero a minha família, Senhor, edificado na rocha. Eu quero a minha família, Senhor, edificado no Senhor. Diga para Deus neste momento e se renda a Ele de todo o seu coração. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, esvazio de mim. Feche os teus olhos e diga para Ele isso: me esvazio de mim. Esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, o teu trono vem reinar, nós queremos te ouvir. Diga isso para Ele nessa noite. Diga: eu quero te ouvir, Senhor. Oh, aleluia. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Oh, aleluia. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça e o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça e o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça e o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça e o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Pai, neste momento, Senhor, eu quero orar pela nossa família. Apresenta a sua família neste momento, Pai. Aonde houver uma pessoa que é sangue do nosso sangue, que o Senhor possa ir de encontro, meu Deus. Ó Deus, repreende todo laço de morte, toda praga dessa família, meu Pai. Aonde houver uma pessoa que é sangue do sangue desse homem, dessa mulher, que o Senhor possa ir de encontro nesse momento. Envia os teus anjos, anula, meu Pai, toda enfermidade, toda doença, toda praga, toda maldição, toda macumba, meu Deus, que foi lançada contra essa casa, contra essa família. Ó Deus, nós cancelamos agora, nós anulamos agora em nome de Jesus. Pai, nós oramos para que o Senhor aquebrante o coração da nossa família. Ó Deus, para que o Senhor traga salvação sobre o nosso lar. Deus, não permita que os nossos familiares, ó Deus, pereçam um lago de fogo do inferno. Ó Deus, nós clamamos por misericórdia. Tende compaixão da nossa casa, tende compaixão dos nossos, meu Pai. Ó Deus, que eles possam se render ao Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, dar a eles, meu Deus, a oportunidade, meu Pai, de se converterem, meu Pai, de se arrependerem. Deus, em nome de Jesus, trabalha no coração deles, para que eles se voltem para o Senhor de todo o coração. Meu Pai, eu oro neste momento, meu Pai, pedindo que o Senhor visite essa família, o Senhor visite o nosso lar, meu Pai. Ó Deus, perdoa os pecados da nossa família, perdoa os pecados dos nossos entes queridos, meu Pai. Ó Deus, nós queremos entregar a nossa família nas Tuas mãos e declarar que a nossa família é Tua, Pai. E nós declaramos, meu Pai, a salvação do Senhor,
que eles sejam salvos, que eles sejam libertos, que eles tenham uma vida transformada. Ó Deus, que a nossa casa, que o nosso casamento, meu Pai, essa pessoa que é casada, ó Deus, essa pessoa que está namorando, que está noivo, ó Deus, que o relacionamento dessa pessoa seja edificado, meu Pai, sobre a rocha, que os filhos, as filhas, a família dessa pessoa esteja edificado, meu Pai, sobre a rocha, que haja profundidade, meu Deus, nessa família, de relacionamento, de respeito, de amor, meu Pai, e que não seja qualquer vento, e que não seja, meu Deus, uma tempestade ou qualquer problema, meu Pai, que venha desestruturar, acabar com essa família, meu Pai, ó Deus, mas que essa família permaneça firme diante da crise, da dificuldade, diante de problemas adversos, meu Pai. Ó Deus, que essa família permaneça unida, ó Deus, que essa família permaneça bem em paz. Eu oro pelo comércio dessa pessoa, meu Pai, essa pessoa que tem um comércio, meu Deus, essa pessoa que tenha, ó Deus, aprofundado com o Senhor na fidelidade. Deus, em nome de Jesus, que não seja uma tempestade, que não seja uma crise, uma dificuldade que venha acabar com o comércio dessa pessoa, meu Pai. Que o comércio dessa pessoa permaneça, meu Pai, cresça, prospere esse homem, prospere essa mulher, meu Pai. Ó Deus, que eles iam viver, meu Pai, um tempo de abundância, de fartura, de provisão do Senhor, meu Pai. Ó Deus, ainda que todo mundo esteja passando dificuldade, ainda que venha crise, meu Pai, mas essa pessoa vai prosperar na crise, essa pessoa vai vencer, meu Deus, no tempo da aflição. Pai, nós oramos, pedimos que seja assim, em nome de Jesus, e você que crê diz amém. Querido, agora olha aqui para mim. Nós temos um ato profético que nós vamos fazer nessa campanha por 4 semanas. Está aqui, tem aqui algumas pedras. Está escrito aqui nessas pedras: vida sentimental, vida financeira, familiar e espiritual. Você, nesses 4 domingos, você vai pegar uma pedra aqui. Os judeus, quando eles vão no velório, eles não levam flores. Por quê? Porque as flores, elas demonstram um sentimento. Só que a flor hoje, ela pode estar bonita, mas amanhã ela murcha. Murcha ou não murcha? Ela murcha. Então os judeus, quando eles vão no velório de uma pessoa, sabe o que eles levam? Uma pedra. Eles botam uma pedra. Por que a pedra, bispo? Porque a pedra, pode vir o sol, pode vir a chuva, ela vai continuar a mesma pedra, sim ou não? Não murcha. Ah, vai murchar a pedrinha, não murcha. É a mesma coisa. Por isso que você vai ver na Bíblia, no Velho Testamento, que eles edificaram um altar sobre pedras, porque ali era um memorial, não mudava, continuava ali. E muitos outros povos, eles tinham esse entendimento, que a pedra era algo ali permanente, e eles faziam ali os seus altares aos seus deuses, entendendo dessa maneira. Então essas pedras estão com alguns nomes escritos, e nós oramos durante essa semana, e vamos orar agora. Você vai pegar uma pedra sem escolher, sem olhar. Você não vai, deixa eu ver aqui qual é o lugar. Não, você vai botar a mão e vai pegar um. Só que na pedra que você pegar, você vai orar 3 dias. 3 dias. Tem gente que vai pegar na vida sentimental. Ah, é sorte? Não, é porque Deus quer trabalhar nessa área na sua vida. É fé, é uma área que você precisa. Então vocês, não, mas meu casamento está bom. Mas Deus quer trabalhar nessa área. 3 dias, você vai levar essa pedra para casa. Vai ficar lá, um memorial para você se lembrar que você tem um compromisso de orar 3 dias pela sua vida sentimental. Tem pessoas que vai pegar a pedra da vida financeira. Financeiro, meu Deus. Você vai orar 3 dias pela sua vida financeira. Vai se consagrar a Deus por isso. Tem gente que vai pegar da família. Mas família, você vai apresentar a sua família 3 dias em oração. No outro domingo, você vai pegar outra pedra. Tem gente que vai pegar a mesma pedra os 4 domingos, no meio de mesmo de pedra misturado, vai pegar o mesmo. Tem gente que vai pegar 4 da vida sentimental, porque está precisando urgentemente. Aí é uma área que está realmente precisando de muita oração. Você vai dizer, meu Deus, é sorte? Não é sorte, é fé. É a área que Deus quer trabalhar, e Deus está vendo que tem uma necessidade. Tem pessoas que no decorrer dessa campanha, que é só esse mês de fevereiro, vai variar. Então você vai levar essa pedra. Agora, não dê para a criança, para depois a criança jogar no vidro da igreja, no vidro do carro, na cabeça de alguém aí. Você guarda, isso aí você leva, entendeu? Bispo, eu vou fazer o que com essa pedra lá? Põe lá no rack, você vai orar os 3 dias, depois você pode jogar fora. Se você quiser jogar fora, jogar no seu quintal. Você está entendendo? Mas esses 3 dias, aí eu vou orar na pedra. Não, você vai orar a Deus.
A pedra é só para lembrar o propósito que você tem de oração e qual é a área que você vai orar. Amém? Mas você não é a pedra que vai fazer o milagre na sua vida. A pedra é uma área que Deus quer despertar para trabalhar na sua vida. Amém? É um ato profético. Vocês creem em ato profético? Eu creio em ato profético. Eu creio em ato profético. E você vai ver, se Deus está nesse negócio, se Deus está nessa campanha, no final da campanha nós vamos ter muitos testemunhos. Você vai ser uma dessas pessoas em nome de Jesus, amém? Estenda as mãos para cá, vamos orar a Deus consagrando. Pai, está aqui essas pedras, meu Pai, ó Deus, a qual nós oramos, meu Pai, por diversos dias, ó Deus, consagrando ao Senhor. Pai, tem pedras aqui com o nome da vida espiritual. Tem pessoas que estão precisando, meu Pai, de intensificar, ó Deus, uma vida de consagração. Ó Deus, e as pessoas que pegarem as pedras da vida espiritual, que de fato o Senhor possa fazer um milagre. Deus, tem aqui pedras com o nome da vida sentimental. E essa pessoa que pegar a pedra, meu Pai, da vida sentimental, Deus, que de fato ela possa ter esses 3 dias de oração, segunda, terça e quarta, meu Pai, consagrando essa área da vida dela. Está aqui a pedra da vida familiar. Ó Deus, que o Senhor também possa trabalhar. Ó Deus, está aqui, meu Deus, a pedra do financeiro. Tem pessoas que vão pegar a pedra do financeiro, é porque a área que o Senhor vai trabalhar, vai fazer um milagre. Pai, eu não creio em sorte, eu creio no Senhor. Ó Deus, nós temos fé. Ó Deus, e que essa pessoa que pegar essa pedra, meu Pai, não vai ser uma questão de sorte. Ó Deus, é um propósito. Ó Deus, porque como aquele homem que a casa dele não caiu, não foi sorte. Ó Deus, não foi sorte. E aquele homem que a casa caiu, também não foi azar. Foi porque, meu Deus, não foi bem edificada. E o que a casa, meu Deus, permaneceu, foi porque ele edificou. Ó Deus, e essa pedra que essa pessoa vai pegar, não é sorte, meu Deus, é um ato profético. E que o Senhor, meu Pai, ó Deus, coloque na mão dela, meu Deus, que quando ela pegar que é a pedra certa, que ela precisa do milagre que o Senhor vai trabalhar, em nome de Jesus, amém. Amém? Não olhe, você vai pegar aqui sem olhar, tá bom? Pode pegar a sua pedra, volta aí para o seu lugar, pode pegar, não olhe, não escolhe, só pega. Essa área aí que você vai trabalhar 3 dias orando. Essa área que precisa de um milagre. Essa área que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Pega aí, não escolhe não. Não, eu pego, não, é Deus que, é a pedra que você pegar, é essa aí que Deus vai fazer um trabalho na sua vida. 3 dias você vai orar. É essa área aí que Deus quer trabalhar. Você pode dizer, moço, mas essa área aqui está boa. Mas Deus tem mistério nisso aí. É a área que Deus quer trabalhar, essa área aí. É a área que Deus vai trabalhar na sua vida. Próximo domingo você vai pegar de novo outra pedra. Bispo, eu preciso trazer essa pedrinha para a igreja? Não, você não precisa trazer para a igreja não. Senta lá, tá vendo aí? Deixa aberto que depois quem não pegar. Amém? É forte ou não é? Em nome de quem? Jesus. Quantos dias você vai orar em cima desse propósito aí? 3 dias. Segunda, terça e quarta. Se você quiser fazer um voto por essa área, faz. Sabe? Jejum. Vou jejuar nessa área que está precisando de um jejum. Amém? Queridos, amanhã nós não temos culto, mas terça-feira nós vamos começar uma campanha aqui do culto de mulheres. Senta aí por 1 minuto, senão vocês vão cansar. Olha aqui para mim. Terça-feira nós vamos começar uma campanha, o culto de mulheres aqui na igreja e o culto dos homens ali na salinha. O tema da campanha é esqueceram de mim e eu também. Diga comigo, diga esqueceram de mim e eu também. Tem muita gente que esqueceram dela e ela também. Quantos de nós muitas vezes se preocupamos com tanta gente e a gente se esquece da gente, é ou não é? Você quer socorrer todo mundo, você quer acudir todo mundo, mas quando você olha para você, você fala, meu Deus, e eu? Você fala, e agora, quem poderá me defender? Não tem Chapolin Colorado não, entendeu? Não tem não, é aqui na terça-feira, você cuidou de tanta gente, aí você
Aí você foi lá, engordou, e você fala, ixi, eu também esqueci, eu dei tanto conselho, falei para fulano, come pouco, e eu esqueci de mim, e esqueceram de mim, e eu também. Então vai ser uma campanha que nós vamos trabalhar o seu emocional, vamos trabalhar a questão da sua autoestima, nós vamos trabalhar a sua vida. Por quê? Jesus diz, amar o próximo como a ti mesmo. Sabe qual é o problema? A gente quer amar o próximo, mas a gente não se ama. Você não ama nem você, tem gente que não gosta dela, não gosta do cabelo e quer amar o próximo. Você precisa aprender a gostar de você, você precisa aprender a se amar, precisa aprender a se valorizar, precisa aprender a ver como Deus te vê. Como é que Deus te vê? Deus te vê como um príncipe e uma princesa. E quem dera, e Deus vai fazer isso, que você se veja como Deus te vê. Então a campanha é esqueceram de mim e eu também. Você vai voltar a lembrar de você, amém? Você vai voltar a cuidar de você. A sua vida, depois dessa campanha, você vai ser outra pessoa. Você vai ser uma pessoa mais bonita, ser uma pessoa com autoestima elevada. Você vai ver, a sua vida vai mudar em nome de Jesus. Quarta-feira, nós estamos com a campanha Inconformados. Você que está inconformado com a situação que você está vivendo, é só esse mês de fevereiro. Você diz assim, eu estou inconformado com o salário que eu ganho. Mas você aceita e fala, não, tá bom, amém. Não precisa nem vir na quarta-feira, né? Mas você diz, não, eu ganho muito pouco, estou inconformado. Eu estou inconformado com a casa que eu moro. Eu quero a casa, eu estou inconformado. Eu tenho tempo que eu estou inconformado com o carro que eu falo, Deus, eu estou inconformado, meu Deus, eu quero um carro. A Bíblia, e principalmente com o mundo, a Bíblia diz, não vos conformeis com o mundo. Não dá para conformar. Sabe o que o mundo quer? Quer colocar na sua mente que o pecado é normal. É normal, homem com homem casar com homem, homem e homem casar, mulher e mulher, é normal a pessoa mudar de sexo. Não é normal. A gente tem que amar as pessoas independente da opção sexual dela, mas diante da Bíblia isso não é normal. Não é normal a droga, não é normal o marido ter, o cara ter duas mulheres, não é normal. Não, eu estava vendo esses dias um vídeo lá na reportagem, passou o programa todinho falando de um cara que é casado com 4 mulheres. E é normal para eles, as mulheres. Falei, meu Deus do céu, o diabo quer colocar isso. E a Bíblia diz, não vos conformeis com esse mundo. Então tem muita coisa que não dá para conformar, e principalmente a sua situação. Você tem que ficar inconformado com a sua situação, amém? Sexta-feira nesse ministério é? Sexta-feira é? Em nome de quem? Sexta-feira forte de libertação com a campanha Rasgando o Leão. Quarta-feira, quando você vir, nós vamos passar aqui o material da campanha para você. Você vai escrever o leão. A Bíblia diz que Sansão rasgou o leão. Essa semana eu falei, foi muito forte. Eu estava meditando, eu falei, Deus, eu vou falar sobre Sansão, um cara imoral, um cara pervertido. Porque quando a gente olha para a história de Sansão, a gente olha para Sansão e Dalila, né? E Deus ministrou muito forte no meu coração e disse assim, você está muito enganado. Falou, vai lá para Hebreus, lê lá em Hebreus nos heróis da fé. Sabe quem é que estava lá nos heróis da fé? Sansão. Sansão é um dos heróis da fé. E a Bíblia diz que esses homens não eram nem dignos do mundo. O mundo não era digno desses homens. Então, a história de uma pessoa não se resume no erro dela. A sua história não se resume no seu erro. Diga amém por isso. Eu falei que Abraão mentiu. Mentiu ou não mentiu? Abraão mentiu ou não mentiu? Mas Abraão não viveu uma mentira. Abraão, quem foi Abraão? O pai da fé. Moisés matou um homem, mas Moisés não foi um assassino por toda a vida. Moisés se tornou um libertador de Israel. Davi adulterou, mas a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. A sua história não se resume num erro ou em algo de errado que você fez. A sua história não se resume num fracasso. A história de Sansão não se resume em Sansão e Dalila. Sansão, ele foi um dos heróis da fé que Deus levantou para libertar o povo de Israel, amém? Então, na campanha Rasgando o Leão, venha participar, assim como Sansão rasgou o leão que apareceu no caminho dele, assim vai ser na sua vida em nome de Jesus, amém? Eu quero convidar o Bernardino, guerreiro da oração, ele vai orar pedindo ao Senhor que nos leve para casa guardado e protegido, amém? Leva para casa a sua pedra, aqui, eu peguei a minha. É a área que Deus quer trabalhar e a área que eu vou orar 3 dias. Bispo, qual é a sua? Eu vou falar não. Vou esperar ver as 4 pedras para ver se vai bater na mesma, como é que vai ser. Vou esperar. Eu queria outra. Qual é que o senhor queria, bispo? Eu queria que eu pegasse a pedra do financeiro. Eu falei, meu Deus, essa área aqui. Mas não veio não. Mas tem gente que pegou.
é a área que Deus vai trabalhar na sua vida, amém? E essa área que eu peguei é a área que Deus vai trabalhar. Leve a sério, consagre, edifique a sua casa, aquilo que você pegou aí. Eu vou criar uma base nisso aqui, eu vou edificar isso aqui em oração, leitura da palavra, comprometimento em nome de Jesus. Fique de pé. No final, os visitantes, eu vou pedir para entregar para vocês um cartãozinho com o nosso número do WhatsApp. Salva lá o nosso número, manda um oi e eu vou mandar mensagem de fé para vocês. Amém. Que a graça e a paz do Senhor, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nós agradecemos por essa palavra maravilhosa que o Senhor tem nos concedido, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter nos trazido aqui, Senhor, para ouvir essa mensagem poderosa do Senhor, meu Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nos rende, Pai, nos cresce, Pai, nos levanta, Senhor, nos dá mais fé, Senhor, que nós edificamos a nossa casa na rocha, Senhor. Pai Santo, Pai querido, que nós viemos orar por esses 3 dias, Senhor, sobre essa pedra, Pai. Todos os pedidos, Senhor, que vem sobre essa pedra que nós vamos ser orados, Senhor, e o testemunho vem sobre ela, em nome de Jesus, Senhor. Também nós pedimos, Senhor, que nos levamos nós para casa, Senhor, livre, Senhor, de todo mal, de toda tentação, de todo empecilho, Senhor, e de qualquer constrangimento, meu Pai. Cuida de nós, nos protege e nos guarda, porque nós somos fracos, pecadores, Senhor. Assim que nós oramos, pedimos e agradecendo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus.